de um garoto humilde que cresceu nas favelas do Guarujá, no interior de São Paulo, a um dos maiores campeões da história do MMA. Um lutador que superou doenças, pobreza, derrotas, violência e a paralisante dúvida sobre si mesmo a cada dia. E ainda assim, ele nunca desistiu. Essa é a história de Charles Oliveira, também conhecido como Charles do Bronx, Charlinho, ou também o campeão do povo. Caso você não conheça ainda a história inspiradora do Charles do Bronx, na história de hoje a gente vai descobrir como ele deu essa volta por cima e como a trajetória do Charles até o cinturão foi uma verdadeira caminhada no deserto de 11 anos, com altos e baixos, um futuro sempre incerto e a fé inabalável de que um dia chegaria lá. Mas antes da gente se aprofundar na história do Charlinho, eu preciso contar um segredinho pra vocês inscritos aqui do canal. Tem muita gente que não sabe disso, mas essas bandeiras que eu tenho aqui no braço são os idiomas que eu falo. Durante 13 anos eu dei aula de idiomas estrangeiros e eu tenho muito orgulho de ter participado da equipe de criação do melhor aplicativo de conversação com inteligência artificial que existe, que é o Teacher AI. E a boa notícia pra você que acompanha o canal é que essa semana eu tive uma reunião com os criadores da Teacher AI e eu tirei da cartola um cupom de 20% de desconto para você que acompanha o canal todas as sextas-feiras e precisa desenferrujar ali o inglês, o espanhol ou outras 28 línguas. Tudo que você precisa fazer é usar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Daí você vai ver 3 opções na tela e a mais barata delas é a opção anual. Aí, ó, vai ter um lugarzinho aqui da tela que você vai colocar lá o cupom BECKER20. E além do cupom de 20% de desconto, você tem um período de teste grátis. Então tá aqui pra tropa que precisa tomar vergonha na cara e praticar o inglês e espanhol. Tamo junto. Eu não estaria recomendando se não fosse bom. Eu ajudei a construir isso aqui, inclusive, morro de orgulho. Confia. Voltando pra nossa história principal, o Charles nasceu exatamente há 36 anos atrás, no dia 17 de outubro de 1989. E sim, não por acaso o aniversário dele é hoje. Forte abraço pro Charles. E aqui vai a homenagem do meu canal. O filho de Francisco e Osana cresceu em uma casa simples, na favela do Guarujá, onde o dinheiro era curto e os sonhos pareciam distantes. Minha mãe e meu pai não sabem nem escrever. Meu pai sabe bem pouco. Meu pai e minha mãe trabalharam em 2 empregos. Minha mãe trabalhava de faxineira na escola e ela saía de lá e ia pra casa do dono da escola pra trabalhar de faxineira. Meu pai trabalhava na feira, vendendo ovos e trabalhava no matador. Irmão. Trabalhava vendendo, você imagina, nós moleque, pô, no Guarujá, você vendendo queijinho. Todo mundo que estudava com você te ver, vendendo sorvete. Caraca, o lutador lá, o Charles lá, e aí, Charles, queijinho, pô, a vida inteira. Nunca passei fome. Tinha isso pra dividir pra 3. Você comia, aquele negócio, ficava um pouquinho ali de fome, queria que tal, mas pelo menos você tinha aquilo ali pra você comer. Então, qual que era a preocupação da minha mãe? O que os filhos iam ser? Então, a mãe colocou a gente num monte de esporte, natação, judô, karatê. É uma coisa que eu falo muito pra galera, eu sempre falo assim, nunca sonha abaixo, sempre sonha alto. Eu sonhei em ter um Fusca, sonhei em ter uma Ferrari. Tá ligado? Desde moleque você tinha que fazer esse bagulho. E antes mesmo da vida de lutador chegar, o Charlinho, que queria ser jogador de futebol, já enfrentava uma grande luta pela sua vida, porque já aos 10 anos ele enfrentou problemas graves de saúde, incluindo uma doença reumática, problemas no coração e nos ossos, devido aos quais ele quase deixou de andar. Falaram pros pais dele na época que o corpo dele estava muito frágil e ele provavelmente estaria fadado a viver uma vida na cadeira de rodas. E o tratamento, que era muito sofrido por Charles, foi até os 18 anos de idade, período no qual ele viveu em constantes visitas aos hospitais, fazendo uma série de exames e tomando injeções para tratar a doença dele. Curiosamente, foi no tatame, através do jiu-jitsu, que Charles encontrou uma segunda chance. O jiu-jitsu não apenas salvou a saúde do Charles, mas salvou a sua vida. Apesar de não ter condições de fazer aulas de jiu-jitsu, o Charles tinha um vizinho chamado Paulo, que na época convidou o Charles para ir lá treinar, e assim ele começou com grande entusiasmo a se destacar nos treinos de jiu-jitsu, e logo começou a participar de competições. Em menos de 2 anos, o Charles virou campeão paulista de jiu-jitsu, e apenas 3 anos depois, ainda na faixa azul, ele se tornou bicampeão mundial pela CBJJE, conquistando a medalha de prata no ano seguinte como faixa roxa, além de ser campeão sul-americano da CBJJE em 2008. E o menino do Bronx, como eram chamadas as pessoas que moravam na favela, quando começou a participar das competições, perguntaram pra ele qual era o apelido dele. Ele falou, não tem apelido, meu nome é Charles Oliveira. Eu fui lutar o primeiro evento de MMA, aí o cara chegou pra mim e falou, filho, deixa eu te falar uma coisa aqui pra tu não segredo. Você já é o mais leve. Você não tem luta. Vai colocar Charles Oliveira? Coloca alguma coisa aí. Pô, Charles Oliveira, mano, não sei. Esse bagulho aí mesmo. Aí o cara tá do meu lado falando, você me fala, você preferia, coloca do Bronx. Eu falei, qual que é esse bagulho aí mesmo? E foi assim que o Charles, que vem da comunidade da Vila do Bronx, começou ali a jornada rumo à história do MMA como Charles do Bronx. E adivinha só, o Charles ter pulado de cabeça no mundo do jiu-jitsu e ter treinado todo dia a adolescência dele inteira fez com que a doença dele praticamente que sumisse. E o corpo dele, que tava numa maca de hospital quando ele tinha 11 anos, agora era um corpo de atleta de elite.
elite. Mas infelizmente, antes dessa fase boa começar na vida do Charles, o tio Paulo, que foi o cara que levou ele pro jiu-jitsu, faleceu num tiroteio na comunidade da Vila do Bronx. Em 2007, o Charles decidiu abandonar a sua carreira focada exclusivamente em jiu-jitsu para se dedicar integralmente às artes marciais mistas, o MMA. Com um talento natural e dedicação, o Charles rapidamente se destacou, acumulando vitórias e finalizações espetaculares, mostrando ao mundo seu estilo agressivo e criativo de lutar. Foi assim que em 2008, 9 e 10, o Charles lutou em vários eventos brasileiros, participando de GPs em São Paulo, Rio, e alcançando nas suas 12 primeiras lutas um cartel impressionante de 12 lutas e 12 vitórias, sendo 6 nocautes, 5 finalizações e apenas uma vitória por decisão. Foi aí que em 2010 o telefone do Charles tocou, e quando ele tinha apenas 20 anos de idade, ele estreou no maior palco do mundo, o UFC. E a sua estreia no Ultimate foi nada menos que empolgante, quando em apenas 41 segundos ele finalizou Darren Elkins, conquistando seu primeiríssimo de muitos bônus no UFC com o prêmio de finalização da noite. Entretanto, como eu mencionei lá no começo da história, a caminhada de Charles até o topo do UFC seria uma longa odisseia de 11 anos e um total de 28 lutas. Caso você esteja se perguntando, sim, o Charlinho foi o atleta do UFC que mais demorou até chegar no cinturão. Teve um outro cara que demorou 10 anos para chegar lá em um total de 26 lutas, que foi o Michael Bisping. Mas como eu disse, por Charles foram 11 anos e um total de 28 lutas. Foi ele que caminhou por mais tempo no longo deserto da dúvida se ia conseguir chegar lá. E para você ter uma noção da montanha russa que foi o começo da carreira do Charles, esse aqui foi o caminho dele até a disputa de cinturão em 2021. Então pode-se dizer que o jogo começou a virar por Charles quando em meados de 2018 o Charles enfileirou 8 oponentes consecutivos até receber a oportunidade de disputar o cinturão dos pesos leves, que estava vago, sendo 5 finalizações, 2 nocautes e apenas uma decisão contra Tony Ferguson. E é claro que a gente vai mencionar que foi nessa corrida pelo título que o Charles já virou o maior finalizador da história do UFC, mas o recorde dele não pararia por aqui não. No dia 15 de maio de 2021, Charles enfrentou Michael Chandler pelo título dos leves, que por sua vez tinha acabado de chegar do Bellator, onde ele era campeão, e após a sua estreia no UFC com um nocaute sobre Dan Hooker, ele e o Charles iam decidir quem que era o brabo dos pesos leves e se tornar o novo campeão. Eu me arrisco a dizer que foi nessa noite aqui que começou o início do fim pro Michael Chandler, porque ele que estava no auge dele no Bellator, chegou no UFC e começou ganhando o primeiro round do Charles, saiu na mão. Michael Chandler, que é um cara pouco técnico, mas muito porradeiro. Entretanto, esse não era o dia dele, e o Charles conseguiu voltar pro segundo round com toda a calma do mundo, ajustou o jogo dele, acertou uma mão em cheio e nocauteou Michael Chandler em 19 segundos do segundo round, se tornando finalmente, depois de 11 anos, 28 lutas, campeão mundial dos pesos leves do UFC. E daqui pra frente é importante ressaltar que o Charles tinha entrado na fase lendária da carreira dele, porque daqui pra frente foi só pedreira, ele pegou só os top da categoria, não teve mais lutinha fácil, não teve mais brincadeira, pau quebrou daqui pra frente. Tanto que a sua primeira defesa de cinturão foi contra Dustin the Diamond Poirier, aonde no UFC 269 o Charles finalizou com um mata-leão em pé o Dustin Poirier, mantendo seu cinturão, recebendo o bônus de performance da noite. E nessa altura do campeonato, o Charles já era recordista do UFC, não apenas em número de finalizações, também o recorde de maior número de bônus recebidos no UFC até agora. Basicamente, se a carreira do Charles tivesse acabado aqui, ele já seria um futuro Hall da Fama do UFC. Mas a gente sabe que o leão embaçado não parou por aqui, e no UFC 274 ele enfrentou Justin Gaethje. Porém, na noite de 7 de maio de 2022, o Charles foi destituído do cinturão dele de peso leve, por ter ficado 200 gramas acima do limite do peso da categoria. E apesar da falha na balança, a luta aconteceu mesmo assim e o cinturão ficou vago. Entretanto, a luta estava valendo cinturão apenas por Justin Gaethje. Se ele vencesse, ele se tornaria campeão. Mas se o Charles vencesse, ele se tornaria apenas o desafiante número 1 para disputar o título futuramente. Na época, a equipe do Charles e diversos outros lutadores dessa edição do UFC relataram que a balança usada na pesagem poderia estar apresentando algum tipo de defeito. Entretanto, isso não foi comprovado na época e não alterou a decisão do UFC de tomar o cinturão do Charles. Independente de tudo isso, no coração dos fãs do UFC, o campeão era o Charles, sim, e demorou apenas 3 minutos e 22 segundos pro Charles mostrar que ele era o brabo, finalizando Justin Gaethje com mata-leão e ficando na cara do gol para disputar novamente o cinturão dos pesos leves. Foi então que em outubro de 2022 o Charles enfrentou o seu oponente mais duro de toda a sua carreira em território hostil, porque ele foi para Abu Dhabi enfrentar Islam Makhachev pelo cinturão dos pesos leves. Nessa luta aqui, infelizmente, o Charles não teve o melhor camp do mundo e ele estava cercado de uma multidão que estava torcendo 100% pro Islam Makhachev. Tava um verdadeiro peixe fora d'água em Abu Dhabi, mas também para não
não tirar o crédito do Islam, essa foi provavelmente a noite que marcou o início da ascensão do Makhachev, onde ele começou a enfileirar vários nomes de peso do esporte, como Charles do Bronx, Alexander Volkanovski por 2 vezes, Dustin Poirier e mais recentemente Renato Manny Moicano, que caiu de paraquedas para substituir o Arman Tsarukyan, que pulou fora da luta faltando um dia. Foda. E novamente, nessa altura do campeonato, o Charles podia ter tirado as luvinhas dele, botado ele no octógono e se aposentado, ele ia continuar sendo uma lenda do UFC, ia continuar sendo induzido ao Hall da Fama e ia continuar sendo no coração dos brasileiros o campeão do povo. Mas em 2023 ele voltou para nocautear Beneil Dariush em apenas 4 minutos e 10 segundos do primeiro round. No UFC 300 ele teve aquela luta lazarenta com o Arman Tsarukyan, que ficou amarrando os 3 rounds com ele. Quase pegou o Tsarukyan na guilhota. Putz, essa luta foi pau a pau. Os jurados deram a luta pro Arman. Foi decisão dividida, foi foda. Eu pessoalmente enxerguei uma vitória do Charles, mas vida que segue. No UFC de aposentadoria do John Jones, ele enfrentou pela segunda vez o Michael Chandler, e dessa vez a luta chegou até o final e foi pra decisão dos juízes, mas foi um baile do Charles no Michael Chandler. Ele dominou o Chandler, fez e aconteceu, fez o que quis, brincou de boneca com o Chandler, e pra matar o Brasil inteiro do coração, o Charles tomou umas 20 porradas atrás da cabeça do Michael Chandler, e o árbitro deixou, achou bonito, fez nada. O miserável quase nocauteou o Charles no finalzinho do quinto round, só que o Charles grudou nele ali, mochilou, foi pras costas, sobreviveu à chuva de soco e levou a vitória pra casa, se credenciando para disputar novamente o cinturão dos leves na Semana Internacional da Luta contra Ilia El Matador Topuria. O resultado dessa luta a gente sabe que foi a vitória do Topuria em apenas 2 minutos e 27 segundos do primeiro round por nocaute. Putz, esse dia foi foda. Mérito 100% do Topuria, seguiu o plano dele, fez o que ele falou que ia fazer, foda. E eu absolutamente preciso fazer um parêntese aqui agora, de que o Charles começou a luta com o Topuria e absolutamente não seguiu o plano de luta. Ele até pediu publicamente desculpas pra equipe dele depois, que realmente ele subiu lá e foi querer sair na mão com o maior nocauteador do UFC. E aí, ao mesmo tempo que é fácil eu falar isso, o Charles ele já tinha um histórico de fazer isso várias vezes na carreira dele. E ele teve êxito várias dessas vezes. E o que você que começou a assistir o UFC há não muito tempo tem que entender sobre o Charles, se você não for da galera que já assiste há mais de 20 anos, é que o Charles vai começar um concurso de macheza no meio da luta se ele tomar um no meio do queixo. Até essa luta com o Topuria, ele nunca havia sido nocauteado de perder a consciência, de apagar no chão do octógono. Então, digamos assim, que ele era um cara que, já tinha perdido por nocaute técnico? Tinha. Mas ele sabia que era um cara que tinha queixo. E no primeiro que ele tomou em cheio do Topuria, ele quis fazer o concurso de macheza com o Topuria. Aí foi foda. Dito isso, eu, John Becker, acredito hoje, aniversário do Charles do Bronx, dia 17 de outubro de 2025, tô aqui falando aqui, vai ficar gravado isso, que um Charles mais estrategista, mais cabeça, igual ele foi com o Michael Chandler, maior finalizador do UFC, porradeiro, muay thaizeiro, jiu-jiteiro, lutador completo, mais completo que o Topuria, por sinal. Ele entendendo que ele não vai vencer o Topuria por nocaute, e ele não abrindo a portinha do vamos trocar soco igual o Max Holloway, teria todas as condições possíveis e imagináveis de vencer a luta contra o Topuria. E se tu não tiver convencido disso ainda, é só olhar os últimos caras que o Topuria nocauteou. O Volkanovski, o Max Holloway e o Charles abriram essa porta. Ao invés de explorar a menor distância, o menor porte físico e o jogo do Topuria, que é 95% baseado em boxe, apesar dele saber jiu-jitsu, wrestling, ele é trocador. E essa galera tentou trocar com ele. Volkanovski não podia ter tentado trocar com ele. O Holloway é o único desses 3 que eu até entendo, porque ele tinha essa disputa de mostrar quem era o melhor boxeador do UFC. O Holloway é cheio de recorde também, porradeiro do caramba. Ok, beleza o Holloway ter feito isso. Mas o Charles tinha recurso pra ganhar do Topuria sem ser por nocaute. Ele tinha no arsenal dele armas pra vencer o Topuria. Mas de todos os possíveis caminhos pra chegar ou numa finalização ou numa vitória por decisão, depois de dominar o Topuria 5 rounds, ele escolheu trocar porrada com o Topuria no primeiro round. Dito isso, Topuria se sagrou o 10º duplo campeão do UFC, campeão dos pesos pena e dos pesos leves. E naquela noite, no dia 28 de junho, o Charles quase se aposentou. Ele falou pra família dele e pra equipe dele que ele tava quase que decidido já. Ele que até então nunca tinha sido apagado no nocaute. Teve um momento forte de reflexão ali. E já tinha gente na internet falando que Charles de Oliveira, se perdesse mais uma luta, perderia toda a sua relevância esportiva. E poderia esquecer qualquer vislumbre futuro de disputa de título, de voltar a ser campeão. Esquece. Mas foi aí que o nosso leão embaçado virou por tio Dana White e falou que iria lutar no UFC Rio apenas 2 meses e meio depois de ser brutalmente nocauteado. A luta, que inicialmente ia ser contra Rafael Fiziev, que é um grande porradeiro nocauteador, mas que pouco tempo antes da luta se lesionou, e foi aí que nos 49 do segundo tempo o substituto do Fiziev foi o polonês Mateusz Gamrot. Mateusz Gamrot, que pra quem não sabe já venceu Arman Tsarukyan, o próprio Rafael Fiziev e o nosso grande Rafael dos Anjos. Ele que tem um estilo predominantemente burocrático, com muito grappling, wrestling, e que
que jamais havia sido finalizado ou nocauteado, ou sequer quedado em toda a carreira, foi tirado pra nada pelo Charles do Bronx, que entregou pra ele as primeiras quedas da carreira e a primeira finalização que veio por meio de mata-leão nos 2 minutos e 48 segundos do segundo round. Daqui pra frente, o futuro do Charlinho no UFC ainda guarda muitas surpresas pro fã brasileiro, que não sabe ao certo se a próxima luta vai ser contra Max Holloway na Casa Branca, ou sequer se o Charles um dia vai disputar novamente o cinturão. Mas o fato é que Charles Oliveira é mais que um lutador. Ele representa um símbolo. Charles do Bronx é o sonho do povo brasileiro de vencer na vida. Ele representa a vitória contra todas as adversidades que ele teve na vida dele, que milhões de brasileiros também enfrentam, e enxergam nele uma inspiração para lutar na vida e serem vencedores também. Mesmo sem o cinturão, o Charles é o campeão do povo, respeitado e ovacionado por qualquer lugar que passa no Brasil. Aos 36 anos, Charles ainda é um dos maiores finalizadores da história do UFC, com recordes impressionantes e um jogo afiado em pé e no chão. Com um dos currículos mais extensos do UFC, Charles do Bronx de Oliveira, o leão embaçado, é a prova viva de quem acredita, supera. E no coração do povo brasileiro, ele sempre será o nosso campeão. Eu vivo disso, eu gosto disso, é isso que é a minha paixão. Tudo graças ao bom Deus, tudo aquilo que eu lutei, eu ganhei no mundo do jiu-jitsu, eu ganhei muita coisa no mundo do jiu-jitsu. Você demorou pra você falar assim, caralho, sou foda no jiu-jitsu, assim, sou bom? Eu treinei um mês e eu fui lutar um campeonato paulista, um fechado, e eu fui campeão no fechado. Meu pai fala que ali separa os homens das crianças, de verdade. Aquele momento ali, eu não empurro ninguém, eu não falo nada, mas, mano, eu tenho que ficar lá, é meu. Olho no irmão. Não tipo na hora que nós estávamos na multidão, mas sim em casa, que ele pegou, que ele ficou olhando. Tipo, eu chorei, porque tipo, foi uma coisa que a gente, tipo, que ele falou, vai acontecer, eu falei, eu te prometo, vai acontecer. Então, tipo, a gente acabou de fazer um trabalho da hora no cinema. 70 crianças que nunca tinham estado na cadeira comendo pipoca pra assistir. Vai fazer agora no circo. Nasci pra isso, nasci pra estar aqui. Vocês sabem da minha história. Médicos falaram que eu não podia jogar uma bola. Eu sou campeão mundial de pesos leves. Se você curtiu mais esse documentário aqui do canal, você provavelmente vai gostar da análise que eu fiz semana passada sobre quem será o primeiro triplo campeão do UFC. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e provavelmente vai aparecer um card aqui também quando acabar o vídeo. É só clicar lá e aproveitar. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal, porque eu sei que 90% de vocês que assistem os vídeos aqui não se inscrevem no canal. Não seja essa pessoa, clica aqui em inscrever-se. E eu agradeço de coração se você entrar pelo seu celular aqui no vídeo e clicar em hype 3 vezes, usar essa função nova aqui do YouTube para destacar os vídeos. Um sisteminha de ranqueamento que eles estão testando no Brasil. No vídeo da semana que vem eu vou falar de um cara georgiano, não vou falar quem, que tá concorrendo fortemente a entrar na prateleira dos GOATs do MMA, se ele continuar fazendo o que ele tá fazendo agora. Então você já sabe, né? Eu te vejo do outro lado.